É uma atmosfera muito desagradável às vezes, né? Tanto para os servidores como para os sindicalistas, para a população nem se fala, né? Greve no serviço público interrompe serviço público, né? Causa danos à população. Então é sempre assim uma opção, é um direito fundamental, e no Brasil a greve está colocado como direito fundamental. Se eu parto do princípio de que a Constituição só trata de coisas fundamentais, não trata de banalidades, então o direito de greve é um direito fundamental. Mas que deve ser exercido sempre com todas as cautelas, né? Porque há riscos sempre. Né? Nos últimos 2 anos no Brasil, tem se falado muito em negociação coletiva no setor público. Até falava aqui com o meu amigo Liduíno, né? Tem aparecido, né? Apareceu em 2007, a nível federal, uma mesa nacional de negociação coletiva permanente. E alguns estados, né, têm aprovado leis nesse sentido, né? Não sei se talvez em função aí do governo Lula, alguma coisa, se houve uma atmosfera propícia para isso, né? O fato é que, historicamente, no Brasil, sempre houve uma desconfiança muito grande entre Estado e sindicatos, né? Na época do governo FHC, em função do suposto neoliberalismo desse país, do clima de privatizações, aquela coisa toda, do consenso de Washington, né? Havia uma guerra deflagrada entre sindicatos e o Estado. Tá? E depois, eu acho que se não existia a guerra, um conflito exacerbado, havia no mínimo uma desconfiança muito grande. Os sindicatos nunca foram assim interlocutores do Estado, sempre foram vistos com muita desconfiança. Talvez o Estado buscava, se falou tanto em parcerias nos últimos anos, né? Parcerias. Então, se falava em parcerias com empresas, né? Parcerias com ONGs, né? Mas eu pouquíssimas vezes ouvi falar em parcerias com o Estado. Não havia assim uma atmosfera muito propícia à negociação. Mas o fato é que começou-se a falar no Brasil, talvez em função da ratificação, né, dessa famosa convenção da OIT 151, né, que trata especificamente, né, dos direitos sindicais dos servidores públicos, e que no Brasil está em fase de ratificação, e que estabelece, né, que a negociação coletiva é um direito inerente à sindicalização, que tem surgido um debate em torno da negociação coletiva. Em alguns estados, a nível federal, desde 2007, no âmbito do Ministério do Planejamento, foi instituída uma mesa de negociação coletiva permanente, que hoje já conta, né, com a adesão das grandes centrais, das grandes federações sindicais no Brasil, ANDES, professores, pessoal do Fisco, pessoal da Justiça Federal, professores, enfim. Então, parece que começa a surgir assim um ambiente propício, né, à negociação. E vejo aí, talvez, assim, a possibilidade de um amadurecimento, né, e de uma democratização das relações de trabalho no setor público, que acompanhe, de alguma forma, esse processo de modernização administrativa do qual se fala tanto no país nos últimos anos. Tá? É importante, talvez, investir, né, nessa dimensão negociativa dos sindicatos. Né? Os sindicatos têm que negociar com o poder público tem que negociar com o sindicato, tem que acabar esse clima de guerra, desconfiança permanente. É importante que a gente supere esse paradigma autoritário dos últimos 20 anos
e passemos para um paradigma mais democrático, né? Onde os sindicatos sejam reconhecidos como sujeitos coletivos, como entidades coletivas de negociação, e não como meras entidades assistenciais. E que a negociação seja permanente. Negociação seja permanente. No Brasil, a negociação entre sindicatos e Estado tem sido uma negociação meio pontual. O sindicato faz a greve para abrir a negociação, depois, quando se abre a negociação, pronto, morreu ali, né? E eu entendo que essa negociação tem que ser permanente, né? Porque conflitos no setor público sempre existiram e sempre vão existir, né? E importa agora mudar o tratamento que se dá a esses conflitos. Até hoje, os conflitos foram tratados como uma anomalia, como uma espécie de patologia do serviço público, como algo que devia ser extirpado. O Estado não negocia com os servidores, né? E o conflito, numa sociedade democrática, tem que ser tratado como algo normal. O conflito existe, né? É inerente à vida social, principalmente no mundo de diversos organismos públicos, federais, estatais, estaduais, municipais, diversas entidades, diversas carreiras, né? Então, os conflitos e as insatisfações são constantes, né? E o que importa é que exista canais para se dar vazão a esse tratamento do conflito. Então, vejo com muita, assim, com bons olhos, né, esse aparecimento, que é coisa recente, né, dessas mesas de negociação coletiva, a nível federal, estadual, municípios também já estão fazendo isso, né, com uma nova forma de relacionamento do Estado com os sindicatos, né? Reconhecendo o conflito, reconhecendo essas diferenças, mas dialogando. Obviamente que não se quer aqui um sindicalismo comportado, integrado, da época de Getúlio Vargas, né? Aquele sindicalismozinho dentro do Estado, disciplinado, burocratizado. Não. Os sindicatos têm liberdade de organização, enfim, para definir metas, reivindicações, inclusive para fazer lutas políticas, e não só laborais. A gente assiste hoje, por exemplo, na Europa, um renascimento muito forte do movimento sindical, em torno de um certo conservadorismo, né, que começa a contaminar a União Europeia, onde o estado de bem-estar social, ao qual nós começamos a aceder apenas no começo desse século, no Brasil, começa a ser muito questionado. Então, se acompanhou aqui as greves na França, greves hoje na Irlanda, greves na Grécia, daqui a pouco em Portugal, na Espanha, tá? E aí a luta do sindicato não é só uma questão sindical, laboral, passa a ser uma dimensão mais ampla, né? Uma luta política, mas que tem reflexos no serviço público, né? Então é importante, quer dizer, essa negociação. Eu acho que investir num novo modelo de relacionamento com o poder público, né, baseado na negociação. Agora, obviamente, não se pode brincar de negociação. A negociação não pode ser um teatro, não pode ser uma encenação. Ela tem que se pautar por alguns critérios, né? Principalmente, eu colocarei um critério que é fundamental em toda negociação coletiva, é a boa-fé das partes, né? Os sindicatos estarem participando de uma negociação séria, com interlocutores com capacidade de decidir. Não basta mandar lá alguém lá do terceiro escalão para ouvir o sindicato, isso não resolve, né? Boa-fé implica abertura de ambas as partes, né? Saber que o setor público é mais complicado do que o setor privado,
Enquanto o dono de um banco tem só bancários como empregados, o setor público tem diversas carreiras, diversas categorias de servidores, né? O processo da decisão pública envolve diversos interesses, negociações, propositura de leis, questões orçamentárias, né? Então é mais delicado, né? Então esse processo tem que ser pautado pela boa-fé. Os sindicatos têm que ter acesso à informação, por exemplo, orçamentárias, inclusive, né? Então acho que nessa atual fase de amadurecimento institucional do país, eu acho que valeria a pena investir nesses processos de negociação. E aqui eu acho que os sindicatos têm que ampliar o debate, né? Não é só discutir remuneração, né? É discutir remuneração, discutir plano de carreira, discutir peculiaridades das carreiras, como é que essas carreiras se inserem dentro do serviço público, como é que os sindicatos podem contribuir para a melhoria da gestão pública, para a modernização dos serviços públicos, né? E aqui eu acho que os sindicatos têm assim uma acumulação muito grande, né? Você pegar algumas revistas de alguns sindicatos, você vê o quanto os sindicatos no setor público acumularam nos últimos anos a discussão nos mais diversos temas, tributário, previdenciário, né? Existe uma acumulação de conhecimento, de saber, de pessoas que estão ali no dia a dia, né? Então o sindicato tem que extrapolar, não pode mais ficar só nessa dimensão corporativa, né? Tem que ampliar suas discussões também para a melhoria dos serviços públicos, né? E assim se legitimar também diante da sociedade. Mas, obviamente, a negociação pode não dar em nada, né? E talvez algumas vezes não dê em nada. E aí surge, né, o direito de greve, como direito legítimo, né, de se fazer greve, né? Direito sindical já reconhecido por documentos internacionais há mais de 30, 40 anos, né? E aqui eu queria só recordar algumas modificações recentes, né, que houve no tratamento do direito de greve. Durante 20 anos, o STF decidiu isso, e também as cortes estaduais, todo o judiciário, que a greve era ilegal, porque não tinha uma lei que regulamentasse. De 2007 para cá, num mandado de injunção ajuizado por um sindicato do Espírito Santo, o STF acho que cansou de esperar pelo Legislativo, né? Mandou inúmeras cartas para o Legislativo, né? Foram ajuizadas inúmeras ADIs de omissão junto ao STF, né? E o STF se limitava a mandar uma sentença dizendo que o Legislativo estava em mora, né, com essa lei de greve que não existia, né, mesmo depois de 20 anos de promulgação da Carta Magna. Então o STF resolveu assim atacar o problema de frente, né? Vivemos num país que é um país complexo, é uma federação complexa, onde todos os dias aparecem greve de servidores municipais, estaduais, federais. E durante esses 20 anos, interessante, não havia nenhum parâmetro jurídico concreto para as greves. Não havia um total vazio legislativo, normativo. Não havia nem parâmetros materiais para se julgar a legalidade de uma greve, nem havia também parâmetros processuais. Não se sabia, por exemplo, qual era o juiz competente, né, para declarar a legalidade ou não de uma greve. Se era o juiz da vara dos feitos da Fazenda Pública, se era o Tribunal de Justiça, se a greve fosse nacional, uma greve de caráter nacional, quem era competente, se era o STJ, se era o STF. Então, numa decisão famosa, né, da lavra do ministro Gilmar Mendes, o STF atacou a questão, né? Em primeiro lugar, estabelecendo padrões materiais,
critérios materiais, né? Então, o STF decidiu que, enquanto não existir uma lei de greve de servidores públicos, se aplica de forma analógica, né, a expressão usada na linguagem jurídica, a lei de greve do setor privado, a famosa lei número 7.783, que existe desde 89. Tá? Então, se aplica essa greve, se aplica essa lei às greves do setor público. Né? E também o STF fixou alguns critérios processuais. Né? Então, por exemplo, se a greve é estadual, servidores estaduais, o tribunal competente é o Tribunal de Justiça. Se a greve é municipal, o juiz municipal. Se a greve é regional, algum tribunal regional federal. E se a greve é nacional, ou envolver mais de uma região, o tribunal competente seria o STJ. Então, desde 2007, nós temos no Brasil assim, critérios, parâmetros, né, materiais e processuais para o tratamento jurídico do direito de greve. Mas aconteceu uma coisa interessante aí, né, que assim, a grande corte, né, que no Brasil está se especializando em direito de greve é o STJ, Superior Tribunal de Justiça. Não só porque muitas greves são nacionais, então a apreciação delas, né, se dá no STJ, mas porque o STJ faz jurisprudência para os tribunais de justiça. Então, os tribunais de justiça estaduais acabam por seguir as orientações do STJ. Então, foi criado no STJ uma seção, uma câmara de dissídio coletivo para tratar só da greve de servidores públicos. Né? E olha lá que é um tribunal que não tinha nenhum traquejo, né, no trato dessa questão, nenhuma experiência, né? A experiência histórica no Brasil estava com a Justiça do Trabalho. E aconteceu algo assim que talvez fosse previsível, quer dizer, a Justiça do Trabalho trabalha com o direito do trabalho, que é um direito assim, mais benéfico, né, ao trabalhador, ao empregado. E o STJ trabalha com o direito administrativo, que, via de regra, é um direito autoritário, muito preocupado com as prerrogativas do Estado, não muito atento assim, à condição de trabalhador do servidor público. Né? Então, a jurisprudência que tem se seguido não tem sido das mais alvissareiras, né, para a greve no serviço público. Por exemplo, qualquer movimento, vou pegar 3 greves, né, que foram deflagradas esse ano no Brasil, 3 greves famosas, de categorias famosas, né, de muito peso, né? Greve dos servidores do Judiciário e do Judiciário e do Ministério Público. Greve dos servidores do IBAMA e a greve dos peritos do INSS. A primeira greve dos servidores do Judiciário. A greve foi declarada legal, porque preenchia os requisitos da lei de greve do setor privado, houve tentativa prévia de negociação, houve comunicação prévia, se manteve aqueles 30%, né, para manter o serviço público funcionando, mas a AGU entrou com recurso e o STJ determinou que, em função da essencialidade daquele serviço, que o percentual mínimo de servidores que deviam ficar no serviço era de 80%. 80%. Fora os comissionados. Fora os comissionados. Bom, acabou com a greve. Né? Greve legal, mas uma greve onde 80% está trabalhando e 20% está com os braços cruzados, não é greve. Doutor Pessoa. Então, acabou-se com... 5 minutos. Então, obrigado pelo aviso. Pô, então, e aplicou uma multa de 100 mil reais, caso aquele percentual de 80% não fosse
não fosse cumprido. Então, um caso onde a greve foi considerada legal, só que o percentual de servidores devia ser altíssimo. Obviamente, esvaziou-se o movimento grevista. É bem verdade que esse ano também era um ano complicado, né, porque era um ano de eleições, a justiça eleitoral, né, estava envolvida nas eleições presidenciais e federais e estaduais, né. Depois a greve dos peritos do INSS. Da mesma forma, a greve foi declarada legal, porque se cumpriu os requisitos da lei, mas, em função do contingente de pessoas, né, que precisam daqueles laudos dos peritos, né, para receberem benefícios, o STJ declarou que deviam estar em serviço 60% dos servidores. Obviamente, também, pouco tempo depois, a greve se esvaziou, né, e aplicando multa, R$150 mil diários, se aquele percentual não for cumprido. Mas o caso mais interessante foi a greve dos servidores do IBAMA. Servidores do IBAMA e servidores do Instituto Chico Mendes, de Biodiversidade. É uma greve muito forte esse ano, acho que vocês viram placas no IBAMA, né? Estamos em greve. E o STJ decidiu que a greve era ilegal. Era ilegal. Por duas razões, porque havia um acordo com o governo em torno do plano de carreira, o governo parece que não cumpriu uma parte, né? E por isso o sindicato entrou em greve, né? Então, como havia acordo em andamento, a justiça declarou que a greve era ilegal. E disse também que, como o IBAMA trabalha como fiscalização ambiental, né, e que essa atividade de fiscalização ambiental não pode sofrer nenhuma solução de continuidade, em função de desmatamentos, todos os riscos ambientais, nenhum fiscal do IBAMA poderia cruzar os braços. Então, a greve foi declarada ilegal também. Tá? Então, isso um pouco assim, informação do tratamento, né, que tem sido dispensado nos últimos tempos, né, pelo STJ, né, a questão do direito de greve. Então, encerro aqui essa minha participação, uma alegria muito grande, né, de estar aqui participando. Hoje, amanhã eu vou fazer um spa aqui, tem um spa aqui nesse... Amanhã é só spa, eu não estou no congresso, né? E, principalmente, assim, eu queria deixar assim, uma mensagem, né, de que é muito bom ser servidor público. Acho que a gente vive uma fase nova do serviço público brasileiro, de maior valorização do servidor público. E é muito importante que a gente fortaleça os nossos sindicatos, né? Mas que eles também amadureçam, né? E acompanhem esse novo estágio de amadurecimento da sociedade e do Estado brasileiro. Então, para todos, um bom congresso. Ao doutor Pessoa, nossos agradecimentos. E, dando sequência à palestra, convido o doutor Valério Arcari, professor de História do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia desde 1988, carioca, filho de uma funcionária do Itamaraty, viveu 12 anos na Europa e estudou em Portugal e na França. Voltou ao Brasil e participou dos congressos da UNE em 1979, da fundação do PT em 1980 e da CUT em 1983. Foi membro da Executiva Nacional do PT entre 89 e 92. Graduou-se em História pela PUC São Paulo, é doutor em História pela USP, é autor de As Esquinas Perigosas da História e de O Encontro da Revolução com a História, além da colaboração com capítulos em outros 15 livros.
Chegou à vida adulta em meados dos anos 70. 5 anos depois, de 68, mas antes de Reagan, depois dos Beatles, mas antes dos punks. Há tempo de ver Pelé brilhar na Copa do México e antes de Maradona, 15 anos depois, e 15 anos depois da pílula e 10 anos antes da epidemia da AIDS. Se tivesse ficado no Brasil, teria Médici pela frente, mas estava em Portugal. O 25 de abril despertou a paixão pelo marxismo revolucionário e levemente estrábico, peixe vegetariano pelas razões médicas, fumante dependente, esforçado corredor, motociclista incorrigível, aquarista amador, cozinheiro aprendiz, palmeirense distraído e irremediavelmente ateu, é também militante do PSTU. Fica à vontade, doutor Arcádio. Obrigado. Vocês gostaram da parte depois da pílula e antes da AIDS? Tá certo. Boa tarde a todos, é uma satisfação estar com vocês aqui em Florianópolis. Vamos diretamente aos temas. Vocês já sabem que eu estou muito honrado, Manuel, de estar com vocês hoje aqui, reencontrar a Cristina, encontrar os colegas de Santa Catarina que estão nos recebendo com tanta hospitalidade. Vamos direto ao tema. Anos pares no Brasil criam uma ilusão de ótica, porque nós temos eleições. E vocês se recordam que terminamos o segundo turno